Professor, é com grande satisfação que a gente o recebe aqui, né, reiterando aqui os cumprimentos que a gente faz e passo a palavra para o senhor, né, proferir a sua conferência aqui. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todas e a todos. Sou eu que agradeço e me sinto extremamente honrado com o convite, então muito obrigado. Foi um prazer acompanhar o debate com o Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. O Igor Moreira tem razão, cumpre um papel imprescindível na luta dos movimentos sociais ligados à questão racial, né, do racismo. Aproveito também para agradecer a indicação ao Igor Moreira, que acabou de defender uma tese muito bem elaborada, importantíssima, sobre o racismo no futebol brasileiro. Então, boa noite especial ao Igor Moreira. É um imenso prazer ter acompanhado a Tereza Barbosa, torcedora do Vasco, uma figura importante também dentro do futebol, né, ligada à figura histórica do Barbosa, e um prazer rever o Carlos Pimenta, com quem eu tive o prazer de compartilhar um núcleo de pesquisa na PUC de São Paulo, com a saudosa Márcia Regina da Costa, que nos orientou e, em grande parte, pelo menos no que me diz respeito, é responsável pela minha trajetória. Então, eu queria fazer esses agradecimentos a você, Teófilo Pimenta, pelo convite. Muito obrigado. Então, eu vou falar de um tema sobre o qual eu tenho me debruçado. Eu já falei em vários momentos, mas eu acho que aqui também é um espaço importante para trazer essa questão que eu tenho pesquisado desde o pós-doutorado, que foi o meu projeto de pesquisa, que é a questão da imagem do Pelé. O Pelé, historicamente, ficou muito marcado por uma imagem, uma representação extremamente negativa, como um jogador que foi marionete, foi considerado marionete nas mãos do regime militar, e também como um atleta que se omitiu, se ausentou nos embates ligados à questão racial. Então, eu queria, a partir dessas representações tão sedimentadas no imaginário social, essa é uma imagem, uma representação que ainda hoje é replicada, se perpetua nas conversas, nos textos. Eu gostaria, então, de narrar e refletir um episódio que eu chamo de Cerimônia do Adeus, que é ligado ao momento em que o Pelé decide se despedir da seleção brasileira. Então, é sobre esse episódio que eu vou falar, e eu acho que ele traz à tona questões muito importantes para a gente pensar o que tem sido debatido aqui ao longo do seminário. Muito bem. O Pelé, então, ele, sem dúvida alguma, se constituiu num atleta modelo para o regime militar. Os militares, isso desde o início do Médici, quando ele assume o poder em outubro de 69, ele rapidamente começa a se aproximar da seleção brasileira. O Médici, ele entra no momento em que o Brasil começa a recuperar o prestígio do futebol, né? A seleção brasileira vinha da desclassificação em 66, que foi considerada vexatória. O Brasil não passou da primeira fase, embora tenha desembarcado na Inglaterra com a expectativa de ganhar o tricampeonato. Então, é um período de baixa no prestígio da seleção brasileira, que é resgatado, e a euforia em torno disso, pelo João Saldanha nas eliminatórias em 69. Então, o Médici, estrategicamente, percebe a euforia suscitada pela campanha das eliminatórias, se aproxima da seleção brasileira, uma estratégia de marketing político, e, claro, nesse momento em que o Pelé volta a ocupar um espaço central no selecionado, o Médici também se aproxima, se associa, né, à figura do Pelé. O tricampeonato vai selar essa associação, isso vai ficar muito arraigado, né, na iconografia do tricampeonato. Se vocês pegarem as reportagens de 1970,
revistas, jornais, na televisão, propaganda oficial, o Médici abraçado com o Pelé. Então, é inegável, é indiscutível que o regime militar tentou, de todas as formas, instrumentalizar a seleção brasileira e, sobretudo, a imagem do Pelé, se associar à imagem do Pelé, por várias razões. Porque era a época, o atleta do século, o tricampeão do mundo, né, sem dúvida alguma, o maior jogador de todos os tempos. Eu ainda não sustento essa ideia, não tenho a menor dúvida quanto a isso. E também porque o Pelé, como negro, servia ao discurso que ainda era muito forte da democracia racial. Ele era utilizado como um exemplo, né, um ídolo brasileiro reverenciado pelo governo, a prova, digamos assim, da suposta inexistência de racismo no Brasil. Então, muitos interesses em torno da associação do governo militar com Pelé, da figura que o Pelé representava, não só pelo que ele proporcionava em termos de conquistas dentro de campo, mas também por tudo que ele representava em termos do discurso oficial sobre as relações raciais no país. Tudo andava às mil maravilhas, Brasil tricampeão, entre aspas, o milagre econômico, né? Entre aspas, porque a divisão dessa riqueza, a gente sabe, foi extremamente desigual, mas, enfim, era um momento de euforia econômica também, e, de repente, né, justamente nesse auge, em que se vivia um momento iluminado, né, do ponto de vista dos grupos no poder, para o país, o Pelé anuncia que vai abandonar a carreira dele na seleção brasileira. Para que vocês tenham uma ideia do impacto dessa notícia, ela não foi aceita como uma notícia verdadeira, né? Os jornalistas, o próprio governo, eles relutavam em acreditar que o Pelé, de fato, mantivesse essa decisão. Então, a princípio, não foi levado a sério. Claramente, não se levou a sério o anúncio feito pelo Pelé, logo após o tricampeonato, de que ele abandonaria a seleção brasileira. Havia certeza, convicção de que ao primeiro apelo, na primeira conversa no Palácio do Planalto, o Pelé voltaria atrás e obedeceria os governantes, porque essa era a ideia da hierarquia racial, não é? Então, não havia nenhuma dúvida a respeito disso. No entanto, estava feito o anúncio, o Pelé continuava mantendo essa posição, o ministro da Educação, Coronel Jarbas Passarinho, se vê na obrigação de constituir uma comissão formada por jornalistas, membros do governo, o CND, o presidente do CND, o próprio João Avelange, para organizar a festa de despedida do Pelé. Mas, rapidamente, jornalistas, não é? Figuras importantes no campo da formação da opinião pública, começam a dizer abertamente por que nós estamos aceitando passivamente a decisão do Pelé. Por favor, eu queria insistir no termo, não sou eu que estou utilizando. São textos jornalísticos de jornalistas influentes escrevendo artigos, né, dizendo por que nós estamos aceitando passivamente a decisão do Pelé. E a partir, então, destes artigos, aquilo que deveria ser a comissão para organizar os festejos de despedida do Pelé, rapidamente se converte numa comissão de pressão sobre o Pelé, para demovê-lo da decisão, a esta altura considerada absurda, né, de abandonar a seleção brasileira. Então, esse episódio começa a se desenrolar em 1971, não é? Já no ano seguinte, no primeiro semestre de 71, o Pelé, então, dando declarações, dizendo claramente que ele vai sair da seleção brasileira, e ele havia estabelecido os amistosos no meio do ano contra a Áustria no Morumbi como a sua despedida.
diante da pressão e de um pedido do João Avelange, ele faz uma concessão, então ele diz, tudo bem, vamos fazer a despedida em 2 jogos, um aqui em São Paulo, no Morumbi, contra a Áustria, uma semana depois, no Rio de Janeiro, Maracanã, contra a Iugoslávia. Mas só, muita pressão para que o Pelé jogasse a Copa ou a Taça Independência no ano seguinte, 1972, que era a comemoração do Sesc Centenário da Independência do país, e, claro, o regime militar engajado nos festejos dos 150 anos da nossa independência, porque ela deveria coincidir com uma outra declaração, não é? O Brasil se tornou independente político, e agora o Brasil se declarava independente econômico, potência mundial, país emergente, né? Era a China da época. O Brasil crescendo a taxas de 10% ao ano. Então, nesse arranjo, a Taça Independência, que era uma mini-copa, não é? Organizada pela CBD, pelo João Avelange, vários interesses por trás da Taça Independência, né? Então, político, para continuar a manter o clima de ufanismo e consenso em torno do regime militar, do João Avelange, já candidato à eleição na FIFA, não é? Então, muitos interesses em torno desse evento. O Pelé diz não, eu já anunciei a minha despedida nos 2 amistosos Áustria e Iugoslávia, agora no meio do ano de 71, e nada além disso. Eu gostaria, né, rapidamente um parênteses, para citar a saudosa antropóloga Simone Guedes. A Simone Guedes, brilhante antropóloga, né, que exerceu uma influência muito grande sobre todos nós que atuamos na área de pesquisa sobre o futebol, ela chamou atenção para um dado que passava despercebido, né? A ideia de que o atleta é convocado a jogar na seleção brasileira. Não, convocado é o exército que convoca, né? Você é convocado a servir o exército, as Forças Armadas. Então, o uso dessa expressão de forma inadvertida no campo do futebol, né, dá exata medida do patriotismo exacerbado que se vivia à época e da equivalência que se estabelecia entre servir o exército e servir a seleção brasileira. 2 formas, não é, de servir a pátria. Então, nesse contexto de nacionalismo exacerbado, não é, de luta contra o comunismo, de um conservadorismo autoritário, de um racismo estrutural, né? Somem tudo isso e imaginem um atleta negro, embora o maior do mundo, dizendo não, não é? Eu não vou jogar mais, eu não vou mais atender a convocação da seleção brasileira. Eu sou livre e vou, então, encerrar minha carreira na seleção brasileira. Claro, então, isso não foi aceito. Pior do que isso, o governo passa, né, a veicular mensagens na imprensa dizendo que considera a decisão do Pelé um ato de indisciplina, e é muito interessante porque, à época, o Pelé estava gravando um filme em Bragança Paulista, um filme que se chamava A Marcha. Eu não sei se vocês têm essa informação, o Pelé, nesse filme, desempenhava o papel de um líder abolicionista. Né? O filme recria um quilombo e o Pelé desempenha um papel, vejam que ironia, não é? De um líder que lutava para libertar os escravos, né? Ainda dentro desse contexto, né? De um filme histórico. Ele está em Bragança Paulista, os jornalistas, né, vão até ele e falam: Pelé, você está sabendo que você está sendo classificado de indisciplinado? E ele leva um susto. Por que o Pelé leva um susto? Porque a imagem consolidada do Pelé era de um atleta exemplar, alguém muito centrado na profissão, que não bebia, não fumava, se dedicava de corpo e alma ao trabalho. Não há uma imagem de um Pelé rebelde, não é? Se indispondo com dirigentes, técnicos. Não é essa a imagem do Pelé, tampouco em relação a autoridades públicas, né, os governos. Então o Pelé leva um choque, né, porque ele percebe que o jogo está se tornando
muito pesado. De fato, né, é um jogo pesado, porque a pressão vem de dois lados, ambos interessados em dobrar a vontade do Pelé. Então, a Rua da Alfândega, né, onde era a sede da CBD, o João Avelange, possesso, porque a saída do Pelé atingia o prestígio do evento que ele estava organizando, a Taça Independência. Então, era importante para a propaganda dele, a FIFA, que o Pelé participasse do evento, né? Porque sem o Pelé o evento ficava esvaziado. E o Palácio do Planalto, né, inconformado, porque queria continuar ainda a extrair todos os dividendos políticos da imagem do Pelé e do sucesso que o Pelé na seleção garantia. Então, pressão dos dois lados, os dois lados atuando através da imprensa para difundir a imagem de um traidor da pátria, né? Então, os artigos todos nesta direção, mas como ele ainda está em plena forma física, não é? Continua jogando muito bem, então por que ele não vai mais servir a seleção brasileira, que é uma maneira de servir a pátria? Ora, a pressão foi tão grande, né? E eu sempre enfatizo isso, porque é uma informação que nós não temos, não é? Agora que ela começa a ser mais difundida, é um escândalo se nós pensarmos retroativamente, porque o maior atleta da história do futebol, o atleta que foi responsável, né, acima de qualquer outra coisa, pela difusão da imagem do Brasil, esse atleta que foi usado ao máximo pelo regime militar, se despede da seleção brasileira com todos os festejos cancelados. O regime militar chantageando Pelé, pressionando ele a ceder, né, na tentativa de dobrá-lo, cancela todos os festejos. O Pelé só recebe homenagem àquela que era protocolar da CBD, um cheque e um relógio, mas quem de fato, não é, faz uma homenagem ao Pelé, vejam a ironia, porque é um país comunista, a Iugoslávia, né, que estava envolvida na despedida no Maracanã. A imprensa vai em cima do Pelé, né, tentando ver até onde ele peitava o regime militar. O Pelé muito hábil, né, porque a correlação de forças eram os anos de chumbo, eram os anos da democracia racial, né, o discurso oficial. O Pelé é muito hábil, né, quando a imprensa vai dizer se ele estava chateado, ele diz tudo bem, eles estão certos, porque a desculpa do Jarbas Passarinho, que era o ministro do MEC, que deveria ter organizado os festejos, é que, eu me confundi, eu não sabia, eu não tinha prestado atenção, eu achei que ele ia se despedir do futebol, mas ele vai continuar a jogar pelo Santos. Então, com esse pretexto, foram cancelados os festejos. E aí o Pelé é muito hábil, não é? Porque, obviamente, que não lhe interessava bater de frente com o regime militar. Ele diz, não, tudo bem, eles estão certos, né? Eu não mereço a despedida, eu continuo jogando no Santos. Então, assim, o Pelé, não é? Firme, com muita dignidade, de pé, sem abaixar a cabeça, não é? Tudo bem, querem cancelar os festejos, não tem problema, né? Mas eu não vou jogar Taça Independência, eu paro por aqui. E parou, né? De fato, ele parou. A pressão, no entanto, continua. O João Avelange também vai testando os limites da pressão, não é? Então, ele chega ao ponto de invocar um artigo do Código Disciplinar do futebol brasileiro, né, que obrigava o atleta a atender a convocação da seleção brasileira, e o Pelé, quando se vê, então, colocado contra a parede nesse aspecto, não é? Ele diz, olha, então tudo bem, mas se acionar o Código Disciplinar, eu paro com tudo, porque aí, entendeu? Tudo bem. Como atleta, o código pode me obrigar a atender a convocação. Agora, se eu largar a carreira, acabou. Ninguém vai me obrigar a entrar em campo em 72. Então, esta resposta do Pelé, não é? Ela é
assim, extremamente corajosa, firme, né, de quem, embora hábil em evitar o choque direto com os militares, também emitia as mensagens que ele não iria ceder. Então, a minicopa em 72, ela acontece, o Pelé não joga, aparentemente as pressões começam a arrefecer, não é? A vida segue o normal. 73, o Pelé tinha contrato com o Santos até 74, que é o momento, então, que ele iria encerrar de vez a carreira. Ora, o que acontece nesse interim? A seleção brasileira já não tem mais o futebol vistoso de 70, claramente é uma seleção que precisava de uma renovação e que dava todos os indícios de que não iria, na Alemanha, conquistar o tetracampeonato. À medida que aumentava esta percepção, a pressão sobre o Pelé, por sua vez, também aumentava. Porque, ao mesmo tempo que a seleção jogava mal, o Pelé no Santos, não é, exibia ainda um futebol exuberante. Né? O Pelé continuava encantando a opinião pública. Então, mais um motivo para voltar com carga total em cima do Pelé. E é o que acontece. A partir do início de 1974, as pressões sobre o Pelé voltam, já no contexto do novo governo. O Ernesto Geisel assume em março, e logo no início do governo Geisel, ele escala o ministro do Trabalho. Na verdade, ele organiza uma comissão, não é? Com vários representantes do governo, para, mais uma vez, pela enésima vez, pressionar o Pelé, tentar convencê-lo de toda forma, a todo custo, a vestir a camisa da seleção brasileira. Então, eu queria dizer, porque eu acho que isso é importante, o Pelé teve que ir no Palácio do Planalto ouvir apelo pessoal do Médici, e lá na sala, ele com o Médici, ele disse não. O Pelé foi convocado no governo Geisel a uma reunião em Brasília com todas essas autoridades, não é? E mais a direção do Santos, que tinha sido cooptada para também pressioná-lo. Ele foi lá na reunião e, diante de todo mundo, ele disse não, eu não vou jogar a Copa de 74 na Alemanha. E o Pelé, portanto, ele passa todo esse período, vejam bem, né, 70 a 74, em conflito com o regime militar, em conflito com uma boa parte da imprensa, mas, por favor, não foi toda a imprensa. O Pelé teve apoio em setores da imprensa, é importante dizer isso. Vou dar um exemplo. O Estado de São Paulo, o tempo inteiro, apoia a decisão do Pelé, dizendo que ele tem todo o direito de decidir quando que ele vai parar com a seleção brasileira. Então, ele não estava sozinho, mas, de qualquer maneira, foi um embate muito duro. Enfim, então, essa é uma parte da biografia do Pelé que é pouco valorizada e que, por favor, é extraordinária, porque coloca o Pelé como um dos atletas que teve um dos maiores enfrentamentos com o regime militar. E nós simplesmente não enxergávamos isso, não é? Foram 4 anos de embate, de pressão, de chantagem, ameaça, código disciplinar, não é? Festejos cancelados, e o Pelé se manteve sempre muito firme. Vamos lá, já encaminhando para o encerramento. Por que ele se manteve firme? Afinal de contas, qual era a motivação do Pelé para não ceder a tantos apelos, a tanta pressão? O Pelé, ele tinha um cálculo pessoal, uma estratégia que era dele. Ele estava plenamente convencido de que ele não conseguiria acumular mais capital simbólico no futebol. O tricampeonato era o auge. Ele sabia que dali para frente, não é, era só perda de capital, porque o Brasil dificilmente iria repetir na Alemanha, na Europa, o que havia feito no México. Eu também não sei se vocês têm essa informação, mas até hoje, né, quantas Copas já foram disputadas? A única vez que uma Copa na Europa não foi
vencida por um time europeu foi em 58 com o Brasil, não é? Então, o Pelé sabia disso. Ele tinha jogado 66 na Inglaterra. Então, ele queria encerrar a carreira na seleção com esse capital simbólico e utilizá-lo para uma estratégia empresarial. Ele já estava olhando adiante, né? O que eu vou fazer quando eu encerrar a carreira? Então, ele queria atuar no campo empresarial. O Pelé, isso é muito importante, né? E eu acho que essa é uma história que precisa ser feita. O Pelé, ele sempre teve a vontade de se afirmar como um homem de negócios. Não foi só nessa etapa final, né? Isso está presente ao longo da carreira dele. Então, ele tinha esse desejo, ele tinha essa intenção, ele queria atuar no campo empresarial, ele atuava também, ou colocava suas cartas, né, em outras apostas, por exemplo, no cinema, né, ele atuava, essa era uma possibilidade, ele se afirmar como um ator de cinema. Ele estava fazendo faculdade no início dos anos 70, faculdade de educação física em Santos, né? O Pelé, então, ele já explorava o pós-carreira. Muito bem. O que eu quero, então, dizer para vocês? Que o Pelé, nesse momento em que ele foi muito pressionado pelo regime militar, pela CBD, por uma parte influente da imprensa, pela opinião pública, o Pelé percebe de uma maneira, acredito eu, muito clara, que ele estava sendo objeto, né, do que hoje se chama o racismo estrutural, né? A maneira pela qual as instituições acionam, atualizam, né, e colocam em funcionamento essa estrutura que fixa as pessoas nos seus postos, nos seus lugares, né? Então, qual era o lugar do Pelé? Era o campo de futebol, né? Onde que o Pelé deveria e poderia servir o país, a pátria, campo do futebol. Você é atleta de futebol, né? Então, a pretensão do Pelé de sair desse território simbólico tão importante, né? Porque é lá que nós investimos a nossa autoestima, hoje menos do que no passado, e se deslocar, não é, numa mobilidade crítica para exercer o papel de empresário, isto era intolerável. Isso era inaceitável. Eu acredito que seja, né, a razão oculta por trás das ações desses atores naquele contexto. Claro, nós temos razões objetivas, né? O interesse do Avelange na campanha para a FIFA, a propaganda política dos militares, mas de fundo, né, a lógica era essa. Como um atleta negro, né, famoso, com toda a visibilidade que ele tem, quer agora se afirmar como empresário, né? Porque é um péssimo exemplo para um país que zela por sua hierarquia racial. Então, a visibilidade do Pelé como atleta de jogador de futebol, ótimo, excelente, né? Porque é aí que tem que estar, então, o Pelé, e aí que tem que estar o segmento afro-brasileiro. Mas sair desse campo para atuar como empresário, não é? Obviamente, isso era inaceitável. Então, eu queria dizer, se vocês acham que eu estou forçando muito essa leitura, eu gostaria rapidamente de ler só um trecho de uma entrevista. Eu já citei essa entrevista em vários momentos, mas para que a gente perceba como que era tão evidente, não é? Inquestionável que o Pelé era uma marionete, que o Pelé não tinha consciência racial, que mesmo quando ele falava disso, né, ninguém ouvia, ninguém prestava atenção, né, é como se ele não dissesse. Mas em 72, no auge dessas pressões, o Pelé dá uma entrevista para o jornal Cidade de Santos, e nessa entrevista ele diz que acha que está sendo objeto de racismo. E ele diz: as pessoas não admitem que eu agora tenho uma posição de destaque como homem de negócios. Isto pode ser uma forma, diz Pelé, de preconceito racial, né? Então, tudo bem, ele não diz de uma maneira veemente, enfática, como talvez, né, nós quiséssemos, mas está dito lá, né? Eles não admitem
o Pelé como homem de negócio, e isso, não é? Talvez porque é o contexto da democracia racial, mas ele completa a frase, é uma forma de preconceito racial. Então, eu paro por aqui, não é? Eu acho que esse episódio, repito, que como eu disse, eu chamo de a cerimônia do adeus, né? A despedida dramática do Pelé da seleção brasileira, revela a maneira pela qual, né, também funciona o racismo na sociedade brasileira. Para encerrar, eu cito Florestan Fernandes. Eu tenho revisitado a obra do Florestan Fernandes, né, O Negro na Sociedade de Classes, e lá ele diz que há o segmento negro na sociedade brasileira, né, ele segue, digamos, uma linha de especialização racial, né? Então, o negro ele é canalizado para um território, para uma atividade, ele é especializado naquela atividade, de atleta, músico, não é para entreter os brancos. Agora, ser professor, né, da PUC, ser médico, né, presidente da CBF, né, tudo que o Marcelo Carvalho colocou muito bem, todo o debate anterior, aí são os brancos, né? Então, esse monopólio dos cargos, dos postos de poder, rende prestígio. Eu acho que a decisão do Pelé de se deslocar no território simbólico do futebol para o campo empresarial abalou, né, essa lógica da especialização racial a que se referia o Florestan Fernandes. Então, assim, eram essas as questões que eu queria trazer aqui para o seminário. Mais uma vez, agradeço imensamente esse espaço, a oportunidade. Muito obrigado. Ok, professor. São muitas questões, né? No primeiro momento, você vinha desenhando toda a trajetória dos episódios do encerramento do Pelé, né? E aí eu fiquei ali, né, pensando nessas questões que vão se tentando minar o indivíduo, né? Mas aí o indivíduo, enfim, né, a gente está falando do Pelé no caso, mas aí quando você amplia esse olhar para outros atletas, né, e outros atletas negros também, que, por exemplo, eles ficam com muita dificuldade de ter acesso a outros espaços dentro do esporte, né, como, por exemplo, exemplificando o caso do Tinga, né, que a gente vê a luta dele de acessar, né, de se transformar num gestor esportivo, né? E quando a gente olha dentro do esporte de uma forma geral, a gente vê gestores esportivos de outras áreas e não especificamente da área da educação física, né? E além do mais, quando a gente vai para observar gestores negros de 5 mil, mais de 5 mil prefeituras, talvez a gente nem veja, né? E como o senhor vê e relaciona essa questão, né? Lógico que você estudou um período específico de uma pessoa específica, mas tentando ampliar assim para a gente observar tendências, horizontes, né? E, enfim, para a gente pensar um pouco. Deixa eu abrir o microfone. Bacana a questão que você coloca, Teófilo. E eu também tive a oportunidade de pesquisar um período sobre os técnicos negros. E me interessava entender, porque eu comecei a reparar em várias reportagens, que atletas negros muito bem-sucedidos dentro de campo, entre aspas, né, eles fracassavam depois quando tentavam a carreira de treinador. Vou citar alguns que são muito famosos, né? O Leônidas da Silva, o Domingos da Guia e o Djalma Santos. Todos eles tentaram a carreira de treinador. Todos eles, entre aspas, fracassaram. E eu me perguntava como que é possível, não é, que esse fracasso, entre aspas, se repita de uma forma quase sistemática, né?
Então, tudo bem que um ou outro não tivesse mesmo vocação para treinador, é compreensível, mas todos, não é? Então, eu comecei a imaginar que houvesse aí uma coisa de errado. E aí, à medida que eu me aprofundei nessa pesquisa do treinador negro, eu cheguei à seguinte explicação. É claro que é uma hipótese de trabalho, mas enfim. E acho que é uma maneira de entender o quanto é sutil o racismo no Brasil. Ao mesmo tempo que ele é violento, não é? Ele mata, né, pobres e negros nas periferias, então ele é extremamente violento, ele também é muito sutil. Então o Brasil, né, o sistema ele tem todos os motivos para dizer não tem racismo, né? Você tem treinador negro. Como que não tem treinador negro? O Andrada foi campeão com o Flamengo, treinador negro, né? O Cabecinha de Ouro, o Baltazar, foi treinador do Corinthians. O Leônidas, não da Silva, o zagueiro do Botafogo, atleta negro, foi treinador do Botafogo quando o Botafogo foi vice-campeão brasileiro em 72. Então, se você buscar, provavelmente em todos os grandes clubes, né, você encontra um treinador negro. Mas qual que é a sutileza, ou qual que é a lógica racial, né, no esporte, no futebol em particular? Eu percebi que o atleta negro que se lança na carreira de treinador, ele é canalizado. Volta aquele conceito do Florestan Fernandes. Então, ele é canalizado para atuar nas categorias de base, e aí eu peguei vários depoimentos de atletas negros que estavam sempre treinando as categorias de base. Quando não, ele era técnico interino, abria uma vaga. Pega o técnico das categorias de base. Mas era sempre o interino. Então, categoria de base, o eterno interino, não é? Então ele não é interino, ele é eternamente o provisório. Times da Série B, o Manga, goleiro negro do Santos, né? Subiu vários times para a Série A do Campeonato Paulista, mas ele nunca teve espaço, chance, convite para ser treinador de uma equipe, né? E se fosse um treinador branco, você poderia pensar, vou apostar nele, né? Esse técnico trouxe 3 equipes da Série B para a Série A, ele tem potencial, mas o Manga não teve essa oportunidade. Então, repetindo, categorias de base é canalizado para lá. Técnico interino sempre. Série B, muitas vezes, né? Então, na Série B serve para trazer o time para a Série A. E nos grandes times, né? Essa condição sempre do interino. E o caso do Andrade no Flamengo, acho que é o grande exemplo, né? Ele é campeão brasileiro e ele desaparece como treinador, acaba a carreira dele. É simplesmente inexplicável, né? Então, assim, a explicação, no fundo, que eu percebo é a maneira como o negro, no futebol, depois da carreira de atleta, ele continua como treinador, ele se lança, ele reivindica esse lugar, mas ele é canalizado para essas funções de técnico, não é? E muitas vezes no time grande é ótimo, porque é o exemplo que se utiliza para dizer que não há racismo. Só para fechar, Teófilo, o Didi conseguiu romper essa lógica, porque ele se realizou como técnico lá fora, né? Ele foi no Peru, o Peru fez a campanha extraordinária na Copa de 70, depois ele pegou o River Plate, ensinou, ele recriou o futebol na Argentina, aí não dava para aplicar essa regra aqui com o Didi. Então ele vem para os grandes clubes, o Fluminense, etc. E o Didi, ele dizia com todas as letras: eu quero ser técnico da seleção brasileira. Eu sou capaz, eu sou preparado, né? Eu tenho história dentro do futebol como atleta e como treinador. E o Didi nunca teve uma oportunidade como treinador da seleção brasileira, né? Todos os treinadores mais medíocres tiveram, né? O grupo dos 5 lá atrás, o Capitão Coutinho, o Parreira, não é? Todos eles tiveram. Nunca foi dada essa chance para o Didi. Então, é um pouco isso que eu queria também falar. Importante, né, trazer esses exemplos para ilustrar, né, a questão. Eu acho que
foram felizes os exemplos, né? E quando a gente vai para o campo, né, dentro da arena esportiva, como bem o senhor trouxe, né? Ok, né? Tá tudo certo. Mas quando aspira outras áreas, né, fica mais complicado. E aí a gente vê, né, Série A, Elite, não tendo espaço, né? Você falou, eu lembrei do Lula Pereira, quando você estava falando, né? O saudoso Lula Pereira, e que quando foi denunciar os casos, ele já começou a ficar mais marginalizado ainda. Fica pior ainda para o treinador ou para o negro que se manifesta politicamente, né, professor? E aí ele é punido, né? E isso também merece um estudo. Os atletas que se manifestaram, eles acabam sofrendo uma punição, mas a punição ela é muito bem camuflada. Ela dá a ideia de que o atleta, na verdade, ele acaba marginalizado, né? Colocado à margem por uma decadência futebolística, porque já não corresponde mais às expectativas. E não é verdade, né? No fundo, é a lógica racial, né? O pacto da democracia racial é que você não pode quebrar o tabu e falar do tema, né? Você rompe o pacto, o mito. Isso é a nossa mitologia, né? E quem se atreve a transgredir o interdito, o silêncio, acaba pagando um preço, né? Então, assim, e você acaba rompendo o interdito, o mito, não só através de palavras, como no caso do Aranha, de tantos outros, do Lula Pereira, mas também por gestos, né, por performance. Então, o Andrada ser campeão do Flamengo brasileiro, ele rompeu o pacto. Não estava previsto que o técnico negro fosse bem sucedido a esse ponto, né? E ele acaba punido com ostracismo, que é o que ele conhece na sequência. Então, assim, a gente ainda tem que estudar muito para entender de que maneira o racismo, né, acaba regendo um pouco essas relações no futebol. Só para não perder a oportunidade, o trabalho do Marcel Tonini é uma referência para todos nós, né? Ele entrevistou o Lula Pereira, ele destrinchou toda essa discussão sobre o técnico negro, então é uma obra fundamental, tanto a dissertação de mestrado dele quanto o doutorado. O Marcel Tonini é uma figura também imprescindível na área de estudos de futebol. Professor, eu queria novamente agradecer e se o senhor quiser complementar alguma coisa, né, umas considerações finais, fique à vontade agora. Então, eu, mais uma vez, Teófilo, quero lhe agradecer imensamente o convite. Foi um prazer imenso participar do seminário, então me sinto muito honrado. Acho que o debate que vocês trouxeram é fundamental, tem que cada vez mais ampliar esse debate na sala de aula, no seminário, na internet, em todos os espaços. E assim, eu tenho pesquisado ainda outros aspectos desse processo histórico no futebol e posso te assegurar que estou descobrindo que essa ideia de que não houve luta, não houve resistência contra o racismo no futebol é uma visão que foi consolidada por os grupos que exercem o poder, né? Porque tem muita coisa que está vindo à tona e que mostra o quanto os atletas participaram desse combate ao racismo no futebol. Mas, como foi dito aqui, não é? Essa luta é interminável.